estamos nós. A minha oração é para que você não assista o culto. A minha oração é para que você se entregue como culto ao Senhor. Assistir é com os olhos, irmãos. Entregar é com o coração. E se você há uma entrega de coração, Ele recebe. Porque Ele disse: filho meu, filha minha, dai-me o seu coração. Aleluia! Aleluia. Então dá isso para o Senhor essa noite. Daqui a pouco de novo. Daqui a pouco a gente pega de novo. Glória a Deus. Eu acho que a gente vai até umas 10h30 hoje. Tranquilo, de boa. Tudo certo? Então tá bom, vamos então. Eu vi uns amém aí. Tem uns aí que falou bem baixinho. Eu não vou ficar. Não tem problema, a gente não vai. Estou brincando, meu filho. Irmãos, o fato que essa caminhada, essa maratona, é um termo que eu gosto de usar. Essa maratona que o Senhor nos chamou para caminhar, não é uma maratona sem obstáculo, é uma maratona com obstáculos. O fato é que nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter luta, vamos enfrentar situações, mas o Senhor nos garantiu que de todas elas nós somos mais que vencedor. Então os obstáculos não é para nos parar, mas é para nos ensinar. E um dos cuidados que você deve ter é como se comportar diante dos obstáculos que você encontra em cada área da sua vida. Cada área da sua vida. Procure entender como se comportar, como dar uma resposta, como responder. Não use, irmãos, as técnicas da terra. Não use as técnicas terrenas do homem natural para enfrentar os obstáculos que certamente, individualmente, nós passamos. E às vezes coletivamente. Porque talvez, muitas casas por aí estão toda a família passando por dificuldade. Mas o fato, irmãos, é como nos comportar diante das situações que nós enfrentamos. O que nós temos aprendido com o que nós passamos, com o que nós enfrentamos. Porque se você não souber, se você não buscar entendimento, compreensão diante das mais variadas que você enfrenta, que você passa, você pode colocar em risco todo o percurso da caminhada que o Senhor convocou, o Senhor comissionou, confiou para você andar com Ele. Pega isso no espírito, irmãos. Talvez você, por conta dos comportamentos que a gente tem diante de algumas situações que a gente enfrenta, nós colocamos em risco e pagamos caro, um alto preço, em algumas áreas da nossa vida, por não saber como se comportar diante dos fatos que nós enfrentamos. Fatos, irmãos, dos mais variados. Talvez por não saber se comportar, irmãos, nós colocamos em risco amizades, nós perdemos amizades, nós perdemos emprego, por não saber se comportar, nós perdemos casamentos, famílias inteiras estão se perdendo por conta de detalhes que não foram bem tratados, não souberam como lidar com alguns detalhes e estamos se perdendo. E talvez a gente coloque em risco a nossa vida, por não saber lidar com algumas situações na nossa vida individual ou vida coletiva, em casa. A própria vida da minha e da minha família, talvez por conta de comportamentos equivocados, pensamentos equivocados, razões equivocadas, entendimentos equivocados, a gente coloca em risco toda uma estrutura. E uma vida se perde, ou vidas se perde. Você vê como que isso é sério, irmãos? Quantas histórias nós temos visto, ouvido, de detalhes, coisas pequenas, que não foram bem tratadas, mas fez um estrago tremendo. Você conhece essa história. Mas eu queria
dentro de um texto, eu queria trazer para você uma história. Vamos ler juntos. Abre a sua Bíblia comigo em 1 Samuel. Capítulo 21. Dentro desse contexto eu queria trabalhar algo que talvez ciranda a nossa volta, ciranda na nossa vida, e a gente não sabe, não percebe. Um detalhe tão traiçoeiro, tão perigoso de se alimentar, mas com um estrago assim tremendo na vida de uma pessoa, de uma família, de uma geração. Mas abre a sua Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 21, verso 1. Quem achou diz: achei um tesouro. Diga aí, achei um tesouro. Quem não achou, diga: eu estou procurando. Estou procurando. Então vamos lá. Capítulo 21, verso 1 de 1 Samuel. Diz o texto: então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. E Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vem só e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei deu-me uma ordem e me disse: ninguém saiba porque eu te envio e de que te incumbo, ou eu te incumbi de algo, ninguém saiba disso. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal lugar. Agora, o que tens à mão? Dai-me 5 pães, ou o que se achar. Respondendo o sacerdote a Davi, disse-lhe: não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado. Se ao menos aos teus homens se abstiverem das mulheres. Respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: sim, como sempre, quando saio à campanha. Isso aqui não é a campanha das 7 semanas, tá bom? Quando saio à campanha, foram-nos vedado as mulheres, e os corpos dos homens não estão imundos, se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Deu-lhe, pois, o sacerdote pão sagrado, porquanto não havia ali outro, senão os pães da proposição, que se tiraram diante do Senhor, quando trocados no devido dia por pão quente. Achava-se ali naquele dia um dos servos de Saul, detido ou entregue perante ao Senhor, cujo nome dele era Doeg. Guarda esse nome, irmãos, Doeg. Guarda aí, tá bom? Anota aí, guarda esse nome. Doeg, o edomita, o maioral dos pastores de Saul. Não era qualquer um, irmãos. Estava ali naquele dia um cara. Disse Davi a Aimeleque: não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Respondeu o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem mataste no vale de Elá, está aqui, envolta num pano de detrás da estola sacerdotal. Se a queres levar, leve-a, porque não há outra aqui senão essa. Disse Davi: não há outra semelhante, dai-me essa. Eu não sei se você pegou o texto, mas eu vou tentar traduzir o contexto desse texto. Nós estamos diante de uma história que começa mais ou menos assim. Davi recebe uma informação de que Saul tinha o desejo de persegui-lo para matá-lo. E quem dá essa informação é o seu próprio filho de Saul, Jonathan. E ele dá essa informação para Davi, e Davi sai.
e vai cair lá logo nessa cidade chamada Nob, uma cidade onde era um lugar de sacrifício, onde Aimeleque, ele tinha a tarefa de receber, ele era sacerdote e tinha a tarefa de receber pastores para sacrifícios. Era um lugar onde os súditos ou os pastores de Saul gostavam de ir. Era como se fosse a igreja, irmãos. E Aimeleque era o pastor. E Aimeleque recebe Davi, porque Davi, irmãos, ele não era qualquer um. Aimeleque recebe Davi porque Davi, ele era um cara da confiança de Saul. Davi tinha um relacionamento com Saul de proximidade no reinado de Saul. Aqui Davi tinha acabado de estar morando no palácio, era genro de Saul, e como genro, era o cara da confiança, não era qualquer um. E essa fama correu por todos os lugares. Então Aimeleque sabia quem era Davi, e ele vai ao encontro de Davi com tremor. A Bíblia diz que ele, tremendo, saiu ao encontro de Davi e recebe Davi com honras. E pergunta: cadê sua turma, Davi? Você está sozinho? Ele falou: não, eu vou me encontrar com a turma aí depois, mas dá uns pães para a gente comer. E o que eu li aqui deixou muito claro que Davi recebe esses pães, ele se alimenta, ele recebe armas. Ou seja, Aimeleque trata Davi como uma celebridade, e não tinha nada de errado no que Aimeleque estava fazendo. Mas nesse mesmo texto que eu li, vocês encontraram um personagem chamado Doeg. E esse Doeg, esse danado Doeg, estava vendo o que Aimeleque fazia com Davi, como ele tratava bem. Ele ficou de longe. Sabe aquele cara que fica de longe olhando? Fica com os olhinhos assim. Aimeleque tratando bem Davi, Doeg olhando. Agora, Aimeleque não sabia de nada o que estava acontecendo, porque Davi chega dizendo do que ele precisa, de que ele tinha uma tarefa urgente e que ele não tinha arma. Ele não conta a história para Aimeleque, mas Aimeleque recebe ele de bom coração e trata bem. Mas, irmãos, agora, olha o desfecho dessa história, aonde essa história chega. Davi tinha tido a informação, por isso, da informação de Jonatas, por isso ele tinha saído do palácio, ele saiu fugido, ele não saiu com uma tarefa, como ele diz, ele saiu porque ele estava se escondendo. Mas Aimeleque faz tudo de uma forma transparente, irmãos. Ele cuida de Davi, porque mesmo assim, mesmo que o que Aimeleque estava fazendo não era errado, por isso ele fazia clara. Ele mostrou para todo mundo que ele estava recebendo bem Davi. Ele faz aquilo de uma forma clara, porque quem está fazendo o que é certo não precisa esconder. Só quem está fazendo o que é errado, irmãos, que sabe que é errado, que esconde. Então ele estava fazendo tudo que era certo, ele deixa a coisa correr, para todo mundo ver como ele tratou bem Davi, como ele serviu Davi. Agora, abre a sua Bíblia comigo em 1 Samuel, eu trouxe mais para um fundo agora, e agora a gente entra de uma forma incisiva na mensagem. Vocês entenderam essa primeira parte, agora veja onde essa parte, aonde esse começo chega. E parece que não era percebido aos olhos de Saul, porque na verdade quem perseguia nessa história era Saul perseguindo Davi, mas Davi não perseguia Saul. Mas tinha um cara obcecado, um cara que estava com a mente contaminada. Mas encontramos aqui um personagem, Aimeleque, que recebe de bom grado, com o coração aberto. Mas a partir do verso 6, olha como é que vai ficar essa história. Olha como fica isso.
capítulo 22, verso 6. Ouviu Saul que Davi e os homens que o acompanhavam foram descobertos. Achando-se Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo, algumas traduções diz tamareira. Alguém tem essa tradução aí? Debaixo de uma tamareira? Tem essa? Tem aí também? Outro dia a gente fala sobre isso. Tem um significado isso também. Achando-se Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo, numa colina, tendo na mão sua lança e todos os seus servos com ele, disse a todos estes, olha o discurso de Saul: ouve, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé. Ele está falando de Davi, o filho de Jessé. A todos vós terras e vinhas, e vos fará a todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos tenhais conspirado contra mim, e ninguém houve que me dissesse, ou me avisasse, de que meu filho fez aliança com o filho de Jessé. Ele está bravo, irmãos, e olha o nível do coração dele, onde se encontrava o coração dele. Ele começa a fazer um tipo de proposta. Será que vocês vão encontrar com Davi o que vocês encontram comigo? Por que vocês não me falaram que o meu filho Jonas foi lá e avisou? A cabeça dele, irmãos, ele estava tão cego, convicto nessa perseguição, que eles faziam de vítima. E aí ele coloca o povo em prova. Puxa, eu tenho dado tudo para vocês, tenho dado uma igreja cheia para vocês liderar, tenho dado oportunidade para vocês pregar, ou 100, milhares de pessoas para vocês liderarem. Vocês acham que vocês vão ter isso com Davi? Ele não fala nem Davi, ele fala filho de Jessé. Mas olha o verso 8. Ele continua se fazendo de vítima. Para que todos tenhais conspirado contra mim, e ninguém houve que me desse esse aviso, que o meu filho fez aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há que se doa por mim, e me participe que o meu filho contra mim se instigou ao meu servo, se instigou, não se juntou? Ao meu servo, para que para me armar ciladas, como se vê neste dia, como se vê neste momento. Está claro que eles estão armando alguma coisa, e ninguém me ajuda. Então respondeu, olha quem aparece aqui de novo, lembra quando eu falei de Doeg? Olha quem aparece aqui nessa história. Saul faz um discurso comovente, ninguém conta para mim o que estão falando de mim, a turma está tramando nas minhas costas, ninguém fala nada. Agora ele pega e vai ouvir um cara. Olha o personagem que aparece na história. O grande problema é quando o Doeg se encontra com Saul, irmãos. Não deixa o Doeg se encontrar com Saul na sua vida. Mas olha o que acontece. Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os servos de Saul. Agora ele já tinha saído de Aimeleque, da cidade de sacrifício, e agora ele já está junto com os servos. E disse, vi o filho de Jessé chegar a Nob. E o Aimeleque, o filho do Aitube, não é o YouTube, viu, irmãos? É o Aitube. E como Ameleque, a pedido dele, consultou o Senhor, e como Ameleque, a pedido dele, orou ao Senhor, e intercedeu ao Senhor, e lhe fez provisões. Olha o nível do torpedo, olha como é que vai chegando o torpedo. E lhe deu espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar o Ameleque. Irmãos, olha o nível do torpedo que chega na cabeça de Saul. Ele já estava no veneno com Davi. E aí agora ele vê
o sacerdote, o cara que ele elegeu, o cara que ele confiou para cuidar das lideranças dele. Estava recebendo Davi, cuidando de Davi, mas olha como isso chegou na cabeça de Saul. Chegou como uma bomba. Olha o que Saul fez. Então, o rei mandou chamar Eimeleque, o sacerdote, o filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nobe, e todos eles vieram ao rei. Imagina bem, não está sabendo de nada, está em paz nessa história, recebi bem o homem do rei, veio aqui, eu servi ele com comida, servi os soldados, dei armas para eles. Irmãos, ele estava ajudando Davi. Davi não era qualquer um. Davi tinha acabado de vencer um gigante, morando no palácio, genro do rei. Ou seja, ele fez um bem, fez ou não fez? Tratou bem uma autoridade. Mas quando o rei manda chamar Aimeleque, toda a sua casa, toda a sua família, ele logo vai. Todos eles vieram ao rei. Imagina a alegria, o rei mandou chamar a gente, vamos lá. Disse Saul, verso 12: ouve, peço-te, filho de Aitube. E este respondeu: eis-me aqui, meu senhor. O senhor me chamou? Estou aqui. Então lhe disse Saul: por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Olha o nível da cabeça dele, não chama nem Davi de Davi. Filho de Jessé. Este respondeu. Eu me lembro quando a turma fica brava comigo. Quando eles ficam bravos comigo, eles me chamam de Celso. Quando eles estão alegres, eles me chamam de pastor Celso. E eu não ligo, pode chamar de pastor Celso, de Celso. Eu sou Celso mesmo, né? Mas assim a gente mede. Mede quando o nível da pessoa quando está bravo. Vamos lá, só para dar um gostinho. Não ia deixar passar, né, irmão? Eu não ia deixar passar. Então disse Saul: por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois lhe deste pão e espada, e consultastes a favor dele a Deus, para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas, como hoje se vê. Respondeu Aimeleque. Aimeleque é o cara da conciliação. Ele é o cara da verdade. Respondeu Aimeleque ao rei e disse: e quem entre todos os teus servos há tão fiel como Davi, o genro do rei, chefe da tua guarda pessoal, honrado na tua casa? Como que esse cara vai armar cilada contra você, rei? Acaso é de hoje que eu intercedo pela vida do rei Davi? Davi aqui não era rei ainda. Acaso não foi a primeira vez que eu oro pela vida de Davi, intercedo por ele? Não jamais impute, ó rei, coisa nenhuma a seu servo, nem toda a casa de meu pai, pois o teu servo de nada soube de tudo isso, nem muito e nem pouco. Eu não sei o que está acontecendo, o meu coração só estava voltado a servir Davi. Respondeu o rei a Aimeleque: morrerás tu e toda a tua casa, e a casa do teu pai. Irmãos, olha a sentença por conta de uma mente cauterizada, obcecada, uma mente totalmente fechada, egoísta. Olha o pensamento, olha onde chega isso, olha a catástrofe que acontece. Disse o rei aos da guarda que estavam com ele: matai-o os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi, e porque souberam que fugiu, e não me fizeram saber. Irmão, Aimeleque não sabia de nada, ele não sabia o que estava acontecendo. Porém, o servo do rei não quis estender as mãos contra o sacerdote do Senhor. O servo estava discernindo o que estava acontecendo, era uma fofoca. Alguém trouxe um torpedo ali que não era bem
bem assim que estava acontecendo. Alguém viu algo que estava acima de uma realidade, ou que estava muito longe de uma realidade, mas chegou na cabeça de um rei, obcecado. E os sacerdotes não cumprem com a ordem do rei. Nós não vamos matar os sacerdotes. Mas estava aqui de novo quem, irmãos? Então disse o rei a quem? O cara que já está contaminado junto com ele, Doeg. Então disse o rei, irmãos, daqui a pouco a gente fala. Mata e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes e o matou. Naquele dia, 85 homens que se vestiam de estola sacerdotal de linho foram mortos. E também, ó irmãos, olha o tamanho, olha o peso disso. E também a Nobe, cidade destes sacerdotes, passou a fio da espada. Homens e mulheres e meninos e crianças de peito, e os bois e os jumentos e ovelhas, todos foram mortos. Irmão, você viu que história? Você pegou aí que história, irmãos? Você está entendendo o que o Senhor quer comunicar aqui com nós? Olha o peso dessa história, olha o que virou, irmãos, uma má conversa na cabeça de alguém que já estava obcecado. E eu quero trazer dentro disso que nós lemos, pelo menos 5 estágios elementares que não foram percebidos durante o percurso da caminhada. 5 estágios que é para a gente vigiar. 5 estágios que é para a gente despertar. Que talvez muitos de nós estamos passando, ou já passou, ou estamos passando, ou possivelmente vamos passar, talvez pelo mesmo cenário. Porque, irmãos, a gente se frustra. A gente, às vezes, nós somos decepcionados. Mas isso não pode nos levar à morte e nem matar ninguém que está à nossa volta. A gente tem que aprender como lidar com isso, a como suportar isso. Irmão, tudo começa no primeiro estágio. A obsessão de um homem que acreditava no seu próprio engano. Porque na cabeça de Saul, Davi estava perseguindo. Na cabeça de Saul, irmãos, Davi não era o cara para assumir o reinado, porque na cabeça de Saul quem era para ser rei era o seu filho Jonatas, que ele tinha acabado de brigar, e ele não aceitava que o reinado fosse passado por alguém fora da família dele, desobedecendo assim uma ordem que Deus deu através de Samuel. Sabe o que leva um homem a acreditar no seu próprio engano, irmãos? É quando as suas feridas não são curadas e elas são espiritualizadas. E sendo espiritualizadas, elas são compensadas. Elas me satisfazem. O problema disso é que isso propaga. Quando as nossas feridas não são curadas, elas são espiritualizadas, e por ser espiritualizadas, elas são compensadas, elas me levam no lugar de conforto, falso conforto, e por me levar em lugares cômodos, eu estou também à minha volta, ferindo pessoas. Irmãos, todo homem ferido, ele fere pessoas. Todo homem ferido, ele fere pessoas. Agora, Saul estava contrariando a palavra de Deus. Quando Davi rasga o manto, quando Saul rasga o manto de Samuel, Samuel diz para ele: olha, por conta
dessa atitude, por conta desse comportamento que você fez, capítulo 15, verso 27 de 1 Samuel, por conta desse comportamento que você fez, desta forma será tirado de você o reinado, o reino. Você não mais vai ser rei, nem a sua descendência, por conta desse comportamento que você teve aqui. Mas Saul queria manter o reinado na sua força, não mais na vontade de Deus. Ele queria manter as coisas à volta dele na força do seu braço, no seu pensamento. Saul estava tentando lutar contra a palavra de Deus, tentando segurar tudo na sua força. E por isso ele se tornou cego, a ponto de não enxergar os seus próprios erros, as suas próprias feridas. A ponto de pôr em risco a sua geração. Saul estava tão cego, que um homem que era escolhido por Deus, ele é apoderado de um espírito ruim. A Bíblia diz que um espírito ruim apodera-se de Saul. Um homem que era escolhido, um homem que tinha um chamado incrível. Quantos de nós, irmãos, temos um chamado, e por a gente estar andando nesse caminho de engano da nossa razão, dos nossos achismos, a gente fica cego, e a gente começa a ver os erros dos outros, mas esquece da ferida que nós temos, os erros que nós temos, e a gente não corrige isso. O problema é que aonde isso vai chegar? Aonde chegou essa história que eu acabei de ler para você? Olha o tamanho do estrago, por conta de um homem que estava andando cego. Saul acreditava que Davi perseguia, mas na verdade quem perseguia era ele. Ele tinha um transtorno mental na cabeça dele de perseguição. Ele achava que Davi estava perseguindo ele. Aquilo era um transtorno mental por conta do quê? Por conta da cegueira que ele tinha. Alguém aqui, irmãos, pensa, olha, aquele irmão está me perseguindo, aquela irmã está me perseguindo, no meu trabalho tem alguém me perseguindo, eu não sei na onde tem alguém me perseguindo, sempre está me perseguindo. O problema é que esse transtorno mental leva Saul a agir como um psicopata, um verdadeiro psicopata. A ação dele, o comportamento era de alguém, irmão, que tinha um transtorno mental terrível. E quem tem transtorno mental, irmãos, nesse contexto de Saul que nós estamos lendo, Saul e Davi, você tem que estar muito atento para você pegar o que Deus quer falar com você hoje. Porque nesse contexto, o pior de todas as acusações que Saul fazia a Davi, ele se esquecia que todas as acusações que ele fazia estavam nele mesmo. Uma pessoa que está cega nas suas próprias razões, ela se encontra num lugar, irmãos, ou ela experimenta um lugar de que todo mundo tem problema, menos ele. Todo mundo está errado, menos ele. Olha o transtorno da cabeça de Saul. Está todo mundo conspirando contra mim, até meu filho, até não sei quem, todo mundo aqui, ele olhava para alguém, estava todo mundo contra ele. Mas isso, irmãos, era coisa da cabeça dele. A maioria das vezes as pessoas feridas acusam pessoas, porque elas mesmas estão na mesma posição que aquelas pessoas, e a maioria das vezes pior que aquelas pessoas. Não estou falando de você, tá bom? O segundo estágio, Saul se afasta de quem poderia lhe ajudar. Irmãos, uma pessoa obcecada na sua própria razão, no seu engano, uma pessoa cega, o segundo estágio que ela experimenta é se afasta de quem poderia lhe ajudar. Sabe quem poderia ajudar Saul aqui, irmãos? Aimeleque. Aimeleque era o cara da ajuda, era o cara que estava carregando a verdade, porque ele era sacerdote. Aimeleque poderia ajudar Saul.
E Saul começa a se afastar dele, não ouve ele, e acha que ele também está conspirando contra ele, se juntou com Davi contra mim. Ele começa, por se afastar de pessoas que poderiam ajudar ele, ele começa a se juntar com pessoas que têm o mesmo pensamento que ele, o mesmo pensamento pequeno, o mesmo pensamento equivocado. Ele começa a atrair à sua volta pessoas semelhantes a ele. Vamos ver se vocês lembram quem que se juntou com Saul no mesmo pensamento. Quem que avaliza os pensamentos de Saul aqui? Quem diz, estou com você, rei, estão fazendo isso mesmo, eu vi com meus próprios olhos. Quem que alimenta a cegueira de Saul? Doeg. Agora o amigo de Saul é Doeg. Você já encontrou aquela pessoa que vem, você pergunta para ela, como é que está seu dia? Ela fala, meu dia está terrível, está difícil, está duro. E tudo que ela espera de você, você fala, é verdade, está difícil mesmo. E às vezes você fala, aquela pessoa fala ao contrário, você fala, onde você está vivendo? Não, hoje está bom, hoje está gostoso, Deus é bom, bola para frente, rompendo em fé. Maior é Deus, maior é o que está em mim. Eu sei em quem eu tenho crido. Aquela pessoa fala, mas você fala assim porque está tudo. Ela não concorda com você, mas se você concorda com ela fala, achei mais um. E ele começa a atrair pessoas semelhantes à sua volta, semelhante a ele à sua volta. Essa é uma frase que você deveria guardar. Uma pessoa ferida tem facilidade de atrair à sua volta outra pessoa ferida. Terceiro estágio que eu queria demonstrar para você, algo pior, algo mais apertado. Saul começa a atrair para si um maligno esquema de suposições. E isso faz com que as pessoas, movidas do mesmo desejo de bajulação, se juntem a ele. Pessoas que aprovam os seus comportamentos. Isso aí mesmo, você está certo, estão fazendo isso mesmo com você. E ele começa a supor, será que eles não estão tramando contra eu? Será que eles não fizeram isso? Será que eu estou passando por isso por conta daquele irmão? Estou sempre arrumando um terceiro. Será que eles não estão armando por trás de mim? Ele atrai para ele um pensamento de suposições. O macaquinho fica do lado aqui, só gritando, pega ele. Você dormiu com um monstrinho desse tamanhozinho na cabeça, acorda de manhã com um monstrão. Por quê? Está andando no engano, está cego. E a suposição começa a se apresentar. Aquele povo é tribulado, aquele povo é doido. E aí ele vai encontrar do lado alguém que começa a bajular. Isso aí mesmo, está de boa. Você tem que fazer alguma coisa, sai fora desse pessoal. Se junta com o outro. Pessoas que vão avalizar os comportamentos de Saul. Doeg se levanta e fala, deixa comigo que eu mato essa turma. Eu faço o estrago aqui para você. O quarto estágio de uma pessoa cega nos seus próprios enganos. Ele começa a resistir à verdade de uma maneira ativa. Irmãos, pessoas feridas, angustiadas, quando elas se dispõem a viver na mentira, elas resistem à verdade, e sempre tem uma justificativa que favorece ela. Aimeleque está contando para ele, está abrindo os olhos dele, cara, não é assim, você está falando de Davi, o cara que enfrentou Golias, o cara que venceu o gigante, colocou nas suas mãos um gigante derrotado, um cara que é seu genro. Nós estamos falando de Davi, um guerreiro, um cara leal a você. Davi não era só fiel, Davi era também leal. Mas Saul, movido por uma resistência à verdade, ele não ouve Aimeleque. Você já encostou perto de alguém, irmãos? Você tenta conversar com ela e ela está sempre se esquivando.
Ela não quer te ouvir. E se você falar algumas coisas, ela vai entender que é uma ofensa. Está atacando na minha cara, tá? Porque ela está cega. Ela está alimentando aquela cegueira. E ela começa a resistir à verdade. Tem pessoas, irmãos, que não dá nem coragem de você falar para ela. Porque a reação dela, ela vai se levantar como um vulcão. Às vezes a gente fala com os meninos, né? Ó, meu filho, sai deste lugar. Você lembra disso? Sai deste lugar. Aí eu não vou nem falar com o pastor vai falar para mim sair deste lugar. Não quer, irmãos. Uma pessoa que está vivendo uma vida de engano, ela resiste à verdade. Meu Deus. Assim se tornou Saul, um cara que resistia à verdade. Quinto, e o mais fatal dos estágios. Quinto estágio mais fatal dos estágios. Ele mata a verdade. Saul mata a verdade. Aimeleque, ele tinha a verdade dos fatos. E ele traz a Saul, porque Saul estava andando debaixo de suposições. Ele traz a verdade e ele tenta expor a verdade para Saul. Mas Saul não quer ouvir. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Nunca, quando você ouvir uma história, nunca fique só com um lado da história. E ainda mais se tiver duas ou mais pessoas envolvidas. Saul, nesse momento, Saul pelo menos tinha o direito de falar. Davi tinha pelo menos o direito de falar, de se defender. Saul não queria ouvir as defesas de Davi. Mas Aimeleque se levanta, o rei, não é assim. Não é assim, meu filho. Não é assim. Mas ele fica cego e ele decide matar a verdade. O cara que estava abrindo a porta para ele, que estava trazendo na mente dele a possibilidade dele ser curado, estava abrindo o caminho para que ele pudesse andar em cura, em libertação, daquele pensamento maligno, daquelas ideias malucas, daquele sentimento de perseguição, daquela cegueira, daquela obsessão, daquele transtorno mental que ele estava. O cara estava dando a oportunidade para que ele saísse desse lugar. Ele mata Aimeleque. Olha, irmãos, o que uma mania de perseguição pode causar. O que uma mania de perseguição pode causar às pessoas inocentes. O Senhor tem o culpado por inocente. A gente, às vezes, traz um cenário na nossa mente de situações, de suposições, e por não buscar, pelo menos ouvir os dois lados, porque uma história, irmão, toda história tem os dois lados e o terceiro lado. Qual os dois lados, pastor? O lado de um, o lado de outro, e a verdade. E essa verdade está no coração do Senhor. Mas Saul não consulta o Senhor, ele começa a viajar nos pensamentos dele. E ele causa a morte dos inocentes. É fato que ele tinha, irmãos, um grande chamado. E ter chamado hoje diante do Senhor para a liderança, como tinha Saul, não é fácil. Mas, irmãos, por conta do chamado que ele tinha que continuar em obediência, em submissão ao Senhor. E não ouvia ele, eu ouvia o Senhor. A maioria de nós declaramos que Jesus é Senhor da nossa vida. E que já não somos mais nós que vivemos, mas é Cristo quem vive em nós. Mas a gente não tem como princípio consultar o Senhor nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. Irmãos, quantos de nós sofremos ataques na nossa mente?
de suposições, de situações, mas a gente não para consultar o Senhor. A gente não para ouvir o Senhor, porque a gente está tão vidrado no engano, que a gente fica cego e surdo. Saul, dentro desse contexto, ele acaba com uma geração. Até os animais sofreram. Não baseie-se o chamado que Deus tem para a sua vida, como sacerdote, como pai, como mãe, como homem, como mulher de Deus, por conta da circunstância que você está passando. Mesmo que a circunstância for desfavorável, mesmo que os teus olhos tentem traduzir para você algo, não acredite. Não viva por vista, viva por fé. Para ouvir o Senhor. Senhor, como eu devo me comportar agora? Sabe, o chamado de Deus para a nossa vida é um desafio. Não para com as pessoas, mas para com nós mesmos. Qual que é o desafio, pastor? De andar em obediência, andar em submissão, ouvindo a voz do Senhor, diante de tudo que nós estamos encontrando. Ofereceram para nós um evangelho de: vem para Jesus que seus problemas acabaram. Vem andar com Cristo que na igreja é bênção, tudo vai dar certo. Alguém já te ofereceu isso? Ou foi só para mim? E depois eu cheguei, irmãos, eu percebi que não era bem assim, aí que ficou pior. Porque os comportamentos que eu tinha antes de Cristo era um, agora em Cristo tem que ser outro. E por ser outro, irmãos, eu vou encontrar resistência nas pessoas, pastor, não em mim mesmo. Sabe qual que é a primeira resistência que você encontra? A sua vontade. E não vem me contar não, tá bom? Não se esconde agora, porque vontade todos nós temos. Quem não tem vontade aqui, irmãos? Você estava com vontade mesmo de vir para o culto hoje? Você está com vontade de ficar me ouvindo, irmãos, assim, sem você dar um glória a Deus, só assim, com esses olhinhos parados mesmo? Está com vontade disso, irmãos? A gente não tem vontade, irmãos. Dá vontade de ir no banheiro, dá vontade de levantar, dá vontade de sair. Eu não estou entendendo nada que esse pastor está falando. Ele é meio doido. Mas eu quero concluir o raciocínio com você. Todos nós temos vontade, mas se você anda em submissão, se você um dia entregou a sua vida para Jesus, a sua vontade acabou, meu filho. Porque vontade vai dar e vai passar, tá bom? Se você permanecer no Senhor, você vai aprender isso. Eu queria pular, mas não vai dar para pular isso aqui não. Samuel trazia para Saul orientações como ele deveria caminhar. Samuel estava sempre ensinando Saul. Deus sempre vai levantar alguém para caminhar com você, que vai ser um balizador na sua vida. Ele vai estar sempre apontando para você. Vai por aqui, vai por ali. Nunca deixe de consultar, irmãos. E nunca deixe de acreditar no que o Senhor fala para você. Saul tinha sempre uma justificativa. Estou fazendo isso porque estão fazendo isso comigo. Quem é bom de justificativa é ruim de arrependimento. Tem muita gente que justifica muito, mas não se arrepende de nada. Está sempre defendendo a sua razão. Por isso que quando Deus chama Josué, irmão, você lembra disso? Ele chama Josué para substituir Moisés. Moisés, o meu servo, é morto, mas agora você, Josué, vai conduzir esse povo. Mas eu vou te dar uma orientação. Se atente para as minhas palavras, nela medite de dia e de noite. E se dela não se desviar, vai ser prazeroso o seu caminho. Tipo assim, se você não se desviar da minha palavra, se você ouvir a minha palavra, obedecer, Deus não isentou a gente de obstáculos, Deus não nos isentou de problemas, Deus não nos isentou de pessoas, pelo contrário, Ele nos
introduziu para ter comunhão. E vamos encontrar pessoas das mais variadas ou dos mais variados comportamentos e temperamentos. Mas isso não me muda. Eu vou continuar acreditando na palavra do Senhor. Eu vou continuar consultando o Senhor. Eu vou continuar em obediência. Doeg é a referência de todo aquele que quando vê algo, quando ele vê algo, ele leva para os outros suposições. Doeg é o cara que vê algo de um jeito, mas quando ele vai entregar para os outros, ele leva o que a mente dele trabalhou, o que ele pensou. E o problema é que as suposições causam desastre. É quando Doeg se encontra com Saul. Por isso que eu disse para você, cuidado quando Doeg e Saul se encontram na sua vida. A fome com a vontade de comer. Mais ou menos assim. Não seja um Doeg, meu filho. Cuidado com o que você está levando para frente. Principalmente dentro da sua casa, dentro do ministério, no local que você trabalha. O que é que você está transmitindo? Veneno ou a vida de Cristo? Agora vai começar a ficar pesado. Agora vai começar a pegar na gente. Mas fulano me falou isso, cicrano me falou aquilo. Suposições. E suposições levam à morte. Suposições levam à morte. Não empreste os seus ouvidos para os Doeg de plantão. Não empreste os seus ouvidos para os Doeg de plantão. Temos que aprender a lidar com suposições. Antes de você ouvir os Doeg, consulte o Senhor para ouvir a verdade. Meu Deus. Qual é o caminho da cura, pastor? Pelo amor de Deus, vamos logo para o caminho da cura, que eu já entendi. Eu quero ser curado disso. Eu quero ter discernimento e sabedoria, tanto nos meus comportamentos, também para aqueles a qual eu vou emprestar meus ouvidos. A cura está em Cristo Jesus, meu filho. A cura está em Cristo. Às vezes pensamos assim, né? O irmão não gosta de mim, a irmã não gosta de mim, aquela irmã não conversa. Irmãos, nós cristãos deveríamos ser o povo mais alegre dessa cidade, desse estado, desse Brasil. A gente era para ter mais relacionamento do que o time de futebol do clube A, do clube B. Nós era para sentar, irmão, na mesa, com fartura, e ali a gente conversar até altas horas, pegar o violão, ir na casa um do outro. Vamos tocar um violão aqui, vamos falar de Jesus. Nós era para termos relacionamento entre a gente, mas parece que a gente tem mais restrição do que relacionamento. Tem pessoas que têm facilidade de se relacionar. Tem pessoas aqui mesmo, que chegou aqui, a gente está vendo, já está aí cirandando, conhece um, conhece outro, mas tem pessoas que estão lá. Estou aqui de boa, quietinho. Não, irmãos, a gente precisa aprender a se relacionar mesmo com as nossas diferenças. As nossas diferenças não podem nos afastar. Os nossos limites não podem nos excluir. Os nossos achismos não podem nos cegar. Oh, meu Deus, que coisa doida, pastor. Não classifique as pessoas pelo olhar. Não tire ideias precipitadas de pessoas. Aquele irmão com aquele cabelinho careca lá. Não tem, né? Se é careca não tem cabelo. Carequinha. Aquele outro irmão grandão daquele tamanho, meu Deus, homem daquele tamanho. Aquele outro com aquela barba grandão, uma voz autona, forte. Eu gosto desse irmão que é bonitinho, bonzinho. Irmãos, não classifique pessoas pelo olhar.
Se relacione com pessoas. É perigoso você classificar pessoas pelo que você olha. Você teve pessoas na sua vida, em alguma determinada área ou tempo da sua vida, pessoas que você não se relacionava. Eu não gosto daquela pessoa, não me sinto bem com ela. Quando passa um tempo, acontece algo, vocês se juntam e você fala assim: nossa, eu pensava outra coisa de você. Você é tão bacana, puxa, quanto tempo eu perdi. Isso aconteceu comigo. Por quê? Estamos tirando conclusões precipitadas por suposições. Alguém está entendendo o que Deus está falando, irmão? Para nós encerrar aqui. Para nós encerrar. Pastor, mas fizeram algumas coisas comigo. Tem umas traminhas aí que eu vi. E por isso eu me afastei, pastor. Porque aconteceu umas coisas, eu peguei e me afastei. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 18, de 15 a 18. Não deixe as histórias chegar no fim de morte. Nós não estamos isentos das histórias. Mas quem é que pode pôr um fim nas histórias para que o fim, o desfecho, não seja morte, seja vida? Pastor, eu vou dar um basta nisso. Eu não vou deixar as coisas terminar assim. Capítulo 18 de Mateus, a partir do verso 15 eu vou ler. Se o teu irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele só. Alguém errou comigo, falhou. Olha a orientação da Bíblia. Vai entre ti e ele só. E se ele te ouvir, ganhou o irmão. Pastor, mas é ele que está errado. A Bíblia não está discutindo quem está certo e quem está errado. A Bíblia está procurando quem é que está disposto a ir primeiro. Mas ela não está dando lado nem para um nem para outro. A Bíblia está dizendo quem é que pode ir primeiro. Eu vou lá. É você que está ouvindo isso hoje, viu, irmão? É para a gente, tá? Não sai daqui falando, era bom que fulano ouvisse essa mensagem. Não, é você. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, olha como é que fica sério, irmão. Chamei 2 testemunhas, peguei o Márcio, peguei quem mais aqui, peguei o Doguinha, peguei o Gui, o Guilherme foi comigo, Gui, e a gente foi lá, pegar o Lucas. Lucas, cabeção, o que você foi fazer comigo, né, rapaz? Não chegue acusando, irmão, chega dando a oportunidade da reconciliação. Chega trazendo para você. Eu vim aqui porque eu entendi que nós não podemos caminhar mais assim. Eu quero começar de mim, eu quero arrumar essa história. Se eu falhei com você, me ajuda. Se ele não te atender, dize à igreja. Você já imaginou, irmão? Essa é a hora que você está pensando, ai meu Deus, se alguém for falar de mim na igreja, pega um culto aí, vão falar de mim. Diz à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Você sabe o que quer dizer isso, irmão? Gentil e publicano. Alguém orgulhoso, considere ele como orgulhoso e egoísta. Alguém que é dono da verdade. Ele não quer me ouvir, ele não quer saber. Eu cumpri os estágios, mas ele não quer saber, então não é mais comigo. Não é mais comigo. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Um lugar de conserto, irmãos, pode trazer vida a muitos à sua volta. Um lugar de reconhecimento, de reconciliação, um lugar de ajuste, um lugar de oportunidade
de mudança de pensamento, um lugar de transformação, um lugar onde você dá oportunidade para aquela pessoa ser curada. A Bíblia está dizendo, tudo que vocês ligar aí, terá sido ligado no céu. É tipo assim, eu avalizo vocês, eu manifesto o céu nessa hora aí na terra. Os nossos comportamentos de hoje definem o nosso amanhã. Tem muita gente morrendo por aí, meu filho. Pessoas estão angustiadas. Pessoas dentro dos ministérios estão de mal um com o outro. Não olham um para a cara do outro. Essa não é a igreja de Cristo. Não é essa a igreja que Jesus vai levar para a eternidade. Não é essa a igreja que vai se manifestar nesses dias. Você sabe por que eu estou pregando essa mensagem hoje? Essa mensagem, eu sei, ela é muito forte, cara. Para entender, você tem que... Olha, eu consultei o Senhor para estar ministrando isso aqui hoje. Mas Ele disse, é necessário para que faça hoje, diante do que vai vir amanhã. Como igreja em Arapongas, Deus trouxe você para cá. Esse mês é o mês de aniversário do ministério. Deus te trouxe para cá, mas não para você continuar com os mesmos comportamentos de antes. A sua vida nunca mais vai ser a mesma, através deste chamado que Deus está fazendo para a sua vida hoje. Por isso que Ele está tirando algumas coisas, por isso que Ele está despertando algumas coisas na sua vida. Por isso que alguns comportamentos não cabem mais na gente. Por isso que algumas situações a gente precisa rever e de uma vez por toda a gente tirar isso do nosso meio. Porque para onde a gente está indo, isso não cabe, isso não serve. Nós vamos tocar essa cidade. Essa é a hora que você diz amém. E Deus quer começar da nossa casa, da nossa família. Essa é a hora que você fala, Deus, pega minha casa, pega meus filhos, pega, Senhor, a minha parentela. Deus não trabalha com exclusão, Deus trabalha com reconciliação. Não exclui ninguém por conta de comportamentos equivocados. Saul matou uma geração por conta da obsessão, por conta da cegueira, por conta do transtorno mental. Talvez alguns de nós estamos assim, obcecado na razão. O problema é quando chegar o desfecho disso, talvez nós vamos se encontrar num lugar de lamentação. Puxa, por que aconteceu isso? Por que foi assim? Mas isso foi uma construção durante o percurso, durante a maratona. Por isso, se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. O Senhor não quer mexer com alguém lá fora. Primeiro Ele quer mexer com a gente aqui dentro. Aleluia. Não olhe para o terceiro, olhe para a primeira pessoa, você. Não olhe para a janela, olhe para o espelho. Senhor, eu quero rever meus comportamentos. Talvez eu estou tão convencido de algumas coisas que não serve mais para mim, que não é isso que o Senhor sonhou. Eu quero andar, Senhor, em fidelidade ao Senhor. Por quê, irmãos? Porque o seu comportamento de hoje vai refletir na sua geração do amanhã. Não é uma mensagem do Dia das Mães, né? É para ser uma mensagem evangelística, não uma mensagem de exortação. Mas é uma mensagem que nem o glória a Deus não sai, mas sai aquele suspiro: ai meu Deus, e agora, Senhor? Acorda, tu que dorme. Deus chamou você para voar, não para você rastejar. Deus te chamou para você ser rei, não para ser escravo. Deus te chamou para você ser a expressão dele, a expressão exata dele.
não para ser um protótipo, não para ser um personagem. Aleluia. Saul, por conta dos seus pensamentos equivocados, teve a sua própria sentença. Um homem que sentenciou pessoas, agora acaba como ele mesmo se sentenciando. Que você não seja um sentenciado, mas que você seja um libertador. Aleluia. Sim. Mas erraram comigo. Dê a oportunidade do acerto. Quem muito foi perdoado, muito vai perdoar. Dê oportunidade para alguém ser perdoado do seu lado, meu filho. Mas o senhor não sabe o que ela fez. Nem Deus quer saber. Quer saber se você está disposto a perdoar. Porque quando você perdoa, você ensina. As nossas atitudes não favorecem Deus, favorecem nós mesmos. Você que é o favorecido quando você pratica o que Deus te ensina através da sua palavra. Essa é uma noite para você ir para casa pensar. Essa é uma noite para você ir para casa e dizer: meu Deus, eu estou aplicando isso, viu, irmãos? Eu estou insistentemente, constantemente aplicando isso. Porque eu quero passar esse percurso e depois no grande dia do Senhor, eu quero ter alegria, eu quero ter prazer, eu quero ver toda a minha casa, todo mundo que andou comigo. Quero chegar lá e encontrar: você está aqui? Que coisa boa. Vamos jogar um biribol agora, né? Vamos embora. Vamos jogar biribol eternamente lá, viu, Ademarzinho? Lá as esposas não vão ficar bravas com a gente. Estou brincando com você. Mas o que eu estou dizendo para você é para você olhar para você. Não deixa a tua mente te enganar. Não deixa os teus pensamentos te convencer. Sai do engano e viva a verdade do Senhor. Dê oportunidade para alguém. Quando, pastor? Hoje. Deu. Essa pessoa aí que você pensou, essa daí que você pensou agora, dê oportunidade para ela sair do engano, para ela ser perdoada e para ela ser liberta, em nome de Jesus. Fica de pé comigo. Você sabe que estava na pauta hoje. Semana que vem eu ministro isso. Eu ia pregar sobre paternidade. Mas quanto eu lutei, irmão, diante dessa mensagem hoje. Quanto eu lutei. Eu disse para Gi, eu falei: Gi, foram 2 horas mastigando um texto para me chegar nesse contexto. 2 horas mastigando um texto para chegar nesse contexto. Eu queria ministrar. Eu vou dar só um gostinho para você de quero mais para domingo que vem. Não isentando e nem anulando a semana toda. Mas eu queria ministrar sobre paternidade. Eu acredito por conta do número de pessoas que chegou, é a hora da gente falar um pouco sobre paternidade. Agora, me responde uma pergunta. Todos somos filhos de Deus? Hã? Teve alguém que falou que é. Mas todos somos criaturas de Deus? Em Gênesis a Bíblia diz que Deus criou o homem e do pó da terra formou o homem. O homem foi criado e formado por Deus, mas Deus não criou o homem como filho. E quando é que o homem se torna filho? Quando ele entrega a vida para Jesus. No Antigo Testamento começou a Bíblia em Gênesis, e no Novo Testamento, em João, começou a vida de Deus, a vida de Cristo. Eu vou pregar sobre isso domingo que vem. A sua vida como filho começa através de Cristo, porque João 1:12, todos o quanto o receberam, foram-lhe dado o poder de serem chamados filho de Deus. Aleluia!
Domingo que vem nós conversamos sobre isso, se Deus permitir. Diante do que você ouviu, diante daquilo que Deus ministrou no seu coração, eu tentei conjecturar, tentei contextualizar, tentei formatar, tentei começar, ter começo, ter meio e ter fim. Mas irmãos, falar foi comigo, ouvir é com você. Você pode ficar nos erros das palavras, você pode ficar no... Acabou aí? É um sinal para acabar o culto. Você pode ficar nos erros, nas falhas do meu esforço, mas você pode ficar no que o Espírito comunicou à sua mente, ao seu coração. Aleluia. Isso certamente vai trazer um despertamento para você e através de você. Não viva debaixo de suposições. Não faça castelinhos. Não faça pensamentos equivocados de situações. Ande na verdade. Se Deus falou, eu vou ouvir o que Deus falou. Se tem fundamento em Deus, eu confio. Aleluia. Você recebe essa mensagem? Você recebe essa mensagem? Pai, eu quero te agradecer diante da tua presença. Te agradecer pelo privilégio de ministrar uma verdade tão profunda, Senhor. Essa verdade não pode ser um discurso, Senhor. Essa verdade tem que ser uma prática na minha vida. Me ajuda a entender, compreender e a discernir. Que meus olhos, ó Pai, possam ver situações que estão ganhando espaço na minha vida e está gerando morte à minha volta e também em mim. Ajuda a me enxergar, Senhor. Me desperta a ser um libertador, a gerar vida, Senhor, e não morte. Que eu não possa acabar como Saul, Senhor. Que o meu fim não seja como Saul, mas que o meu fim, Senhor, seja como o Senhor pensou a meu respeito, porque o Senhor sabe o fim das coisas no começo. Que quando o fim chegar na minha vida, seja o dia que completou a carreira, Senhor. Que eu cumpri o propósito que o Senhor estabeleceu. Que eu não saia daqui sem o cumprimento. Que eu não deixe as adversidades, os obstáculos que eu encontro durante esse percurso aqui na terra me tirar do propósito que o Senhor tem, que o Senhor estabeleceu na minha vida. Que eu não venha ser um desistente, mas que eu ande em constante fervor, em constante amor, em constante submissão ao Senhor e obediência. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toca a vida, Senhor. Toca o teu povo, Senhor. Traga evidência, Senhor. Traga em realidade no coração de cada um dos teus filhos, Senhor, a sua verdade. Nós não queremos ser melhor, Senhor. Nós queremos ser como o Senhor estabeleceu. Nós queremos ser exatamente como o Senhor pensou a nosso respeito. Não basta ser melhor, basta ser como o Senhor pensou, como o Senhor sonhou a nosso respeito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja curado, seja livre do engano, seja livre do peso das acusações, seja livre da mente maldosa, seja livre da mente fofoqueira, seja livre o que dizem a teu respeito, mas seja fiel ao que Deus diz a seu respeito, o que o Senhor disse a teu respeito. Seja um com Ele, suporte, avance, permaneça e desfrute da presença do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua
eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia, glória a Deus. Aplauda Jesus, agradece a Ele. Ele é o único a ser adorado, o único a ser reverenciado, em nome de Jesus. Vai na paz, vai na bênção, tenha uma ótima semana em Cristo Jesus.